Pede aí pra entrar, Thiago. Opa, E aí, e aí, Thiago, beleza? tudo bem? Tranquilo, e você? Tamo aí, né, cara? E esse Boa. cabelo? E esse cabelo? Ah, mano, é a pandemia, né? A gente Aqui, ainda ó. tem Ó, cabelo. ó o tamanho aí, ó. Ah, hein? E aí, tudo bem? De boa. Bom, deixa eu dar Tá, boa noite. tá conseguindo me ouvir? Quer que ponha o fone? Não, tá ótimo, tá Tá bom? tranquilo, tá? Aqui, Beleza. tá de boa? Tranquilo, o seu tá ótimo também. Ah, boa. Bom, boa noite, pessoal. A gente tá começando aí a última live da sequência de 6 lives, né? Foi oferecida pelo Instituto Jatobás de Macambira Sociocultural. E a gente chamou o Thiago aí. Mó tempo aí, né, Thiago, que a gente não se vê pessoalmente, né? Verdade, É, verdade. Essa pandemia, infelizmente, afastou a gente de alguma forma, né, cara? então. Bom, o Thiago, ele tem uma formação em educação física, né? Trabalhou muito tempo na área e agora ele está trabalhando na Fundação Tite Setúbal, ajudando lá no Jardim La Pena. Voltou para as origens, né? Tá trabalhando lá. E é um privilégio ter você aqui, Thiago. Valeu aí por aceitar participar e estar aí com a gente. Cara, eu que agradeço, né? Participar dessa live é uma honra, assim, pra mim. Vocês são feras, assim, na área. E vamos ver, pô, aí, tô bem ansioso, um pouco ansioso, mas espero que dê tudo certo, vai ser bacana, assim, o bate-papo é sempre bom, assim, e aí a gente vai construindo aí. O pessoal que quiser ir mandando as perguntas no decorrer do dia vai ser, do tempo aí da live, vai ser bacana. Marcelo, o pessoal pode ficar à vontade aí para comentar, perguntar e tudo mais. Hoje o tema é o Covid-19 na periferia. A gente está num cenário, né, de que houve um grande crescimento de mortes ultimamente no Brasil. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, eles estão falando que o Brasil ainda nem chegou no pico, né, do coronavírus. E a gente já está com o governo falando aí em reabertura. E num contexto em que as áreas centrais de São Paulo, principalmente, assim, trazendo os estudos da Prefeitura Municipal de São Paulo, as áreas centrais têm um maior número do diagnóstico positivo para a Covid-19 e mesmo assim as periferias de São Paulo elas têm um maior número de óbitos, né, pelo Covid. Isso se dá por N razões que a gente vai conversar aqui ao longo da live. E, e é isso, assim. E, Thiago, como que tem sido aí ó, o dia a dia no Jardim La Pena, que você trabalha no Jardim La Pena junto com o Galpão? O Galpão, embora tenha encerrado as atividades culturais e todas as atividades que eles realizam, que vocês realizam, mesmo assim o Galpão não parou, né? É, parar a gente não, é um espaço onde não pode parar, né? Então, as nossas atividades, ela acontecem todos os dias naquele espaço. Mas infelizmente, nesse momento, a gente teve que fechar os portões, o que para a gente é bem sofrido isso, né? Nós estamos lá fazendo um trabalho bem difícil, né? Que infelizmente, não só lá no Jardim La Pena, mas como a periferia tem sofrido muito com essa questão da pandemia, do coronavírus. É algo bem difícil, assim, mas é questão de alimentação, não é simplesmente saúde, sabe? As pessoas da periferia, é isso que você falou. Eles são pessoas que são a base, né? Então, são pessoas que normalmente, não é sempre, mas normalmente são a pessoa que vive do dia a dia, diarista, mão de obra, então são mais esses serviços que simplesmente pararam, né? E são pessoas que dependem desse tipo de trabalho para colocar comida em suas casas. Então, a gente está sofrendo bastante com isso.
e a Fundação Tite Setúbal, né, tomou uma postura exemplar, assim. Então, a gente não pode saber que no ambiente que a gente atua, com a equipe de prática local atua em um espaço onde o vizinho não tem comida, entendeu? Não é geral, mas isso aconteceu, acontece, né? E a gente não pode simplesmente saber dessa situação e ficar omisso. A gente precisa se posicionar e a Fundação se posicionou de uma forma muito louvável na questão de alguma forma, suprir com essa necessidade. Então, nós entramos com uma questão de alimentação. O primeiro impacto foi isso. Vamos suprir a necessidade desses moradores locais, né? Então, a gente fez um levantamento, um estudo de quem realmente está precisando, não é simplesmente chegar e sair dando, não faz sentido. A gente fez um estudo, fizemos um levantamento com parcerias com os locais, né, as escolas, a sociedade. Então a gente fez um levantamento, um estudo de saber quem realmente estão precisando. E aí nós montamos uma equipe no galpão para que entrasse em contato com essas famílias para que elas fossem até o lugar, até o galpão para estar retirando essas cestas básicas. Foi a primeira ação, né? A primeira ação que nós fizemos foi através de cesta básica. E aí depois disso a gente conseguiu outras coisas, então está sendo mais ou menos por aí as ações que nós estamos fazendo. Ah, massa. Nas periferias, eu acho que instituições como a Fundação Tite Setúbal e várias mobilizações sociais, doações que estão sendo realizados. O Em Frente fez uma parceria com a benfeitoria, né, e levantou vários projetos que Projetos. para fazer serviços ou prestação de serviços ou de doação, de fazer fundo para músicos, que é uma grande classe que tem na periferia, né, da parte cultural, né, são os grafiteiros, os músicos, os artistas de uma forma geral, que nesse momento de pandemia perderam o ganha-pão deles, né, que é essa questão cultural, né, que assim tem eles têm dado jeito e esses projetos têm sido uma grande salvação, né, nesse momento, né. E assim, Esse trabalho da benfeitoria é surreal, né, cara? Dessa parceria da fundação é surreal. Tipo, essa estratégia de você pega uma costureira do bairro e aí ela constrói um projetinho ali, você ajuda ela a desenvolver um projeto que ela, através do trabalho do dia a dia dela, ela começa de um dia para o outro a construir máscara para ceder para a comunidade, que é uma das coisas que está acontecendo no Jardim La Pena, é isso. Tem um grupo de costureiras, né, que elas sempre viveram disso, e aí de repente elas estão fazendo isso. Hoje elas estão fazendo máscara para ceder para os moradores do bairro, sabe? Muito show isso. nossa, e ajuda a cuidar da economia local, né? O Sim. pessoal tem que se virar como pode. E assim, né, tem a questão das políticas públicas que, sei lá, tem dado um grande problema, assim, ficado a desejar em muitos momentos. Então, essa diferença também que faz com que a letalidade do coronavírus seja bem maior na periferia, né? Segundo as pesquisas, o coronavírus, a mortalidade é 10 vezes maior, É. embora ela tenha sido conhecida por um tempo como uma doença de rico, né? Que ela chegou por aquelas pessoas que fizeram viagem para fora e tudo mais, e ela atingiu com muito mais força as periferias, né? Hoje a gente tem a Brasilândia, o Sapopemba na Zona Leste, com os maiores índices de mortalidade, e um pouco também por causa das condições insalubres, né, da casa. Eu vi umas postagens de uns arquitetos que não têm, assim, no dia a dia trabalhado na periferia, que a maior, como é que fala? A maior ação contra o coronavírus foi criada pelos arquitetos, que é a casa. Mas na periferia a gente sabe que não é essa a realidade, né? São os arquitetos que fazem, são os próprios moradores ali no dia a dia, na autoconstrução, que eles constroem as suas próprias casas
e que, infelizmente, muitas vezes tem condições insalubres, né? Vocês conhecem, né? A Arquicop conhece o local, né? Para a gente é muito bom ter vocês atuando ali no nosso cowork e vocês sabem a realidade do bairro. E assim, o Jardim La Pena ele não é uma exceção. O Jardim La Pena ele é uma periferia e assim, isso acontece em várias periferias. Beleza, construíram a casa, ok, mas que casa que a gente está falando? O que, que a gente pode considerar como uma casa que realmente venha fornecer isso para o morador? Uma questão de segurança, de saúde. E a casa que não tem banheiro? Pô, isso acontece. A gente tem no bairro casas que não tem banheiro. Ah, lave as mãos, beleza, mas vai lavar a mão com água da onde? Não tem água encanada, entendeu? Na periferia, muitas vezes não tem água encanada, não tem esgoto, e é o que a gente tem que enfrentar dia a dia, isso. Porque assim, o vírus, beleza, pode até ser que tenha chegado no Brasil dessa forma, né? Igual todo mundo falou, a doença que veio através dos ricos com os passeios, beleza. Mas quando pega na periferia, não tem o que fazer. Tem o que fazer, não tem como você evitar de alguma forma, evite a aglomeração. Beleza, a gente sabe que é necessário e é mesmo necessário, precisa evitar aglomeração, mas evitar aglomeração em uma casa onde tem 7, 8, vamos falar baixo, um número baixo para não escandalizar, 7, 8 moradores. Em uma casa que tem um cômodo e uma cozinha, às vezes o banheiro é do lado de fora, vamos evitar aglomeração. Como? É difícil. A gente viu situações de alguns moradores com os filhos na rua e eu falava, pô, deixa as crianças dentro de casa. Mas lá dentro de casa vai ficar mais aglomerado do que aqui na calçada. E aí? É verdade. Verdade. É a realidade, né? Aqui em casa mesmo são 7 pessoas que moram. E muitas vezes tem essa questão da maior exposição, né? Que você falou mesmo na questão dos tipos de trabalho do morador da periferia, eles são empregos da mão de obra mesmo, né? E muitas vezes servindo a essa classe mais alta, né? Eu dou o exemplo daqui de casa mesmo. O meu pai, ele é jardineiro de uma casa lá nos Jardins. E eles não deixaram ele parar de trabalhar, sabe? Não é aquele pessoal que vai pagar o salário e falar, fica aí na sua casa. Não, tipo, eles vão continuar fazendo. Eles ainda cederam um carro lá da casa para o meu pai trabalhar, o que é uma coisa rara. Mas Raro. o Raro. pessoal que trabalha tem que ir de ônibus mesmo assim, é aquela diarista que tem que continuar indo na casa lá do pessoal, lá nas áreas centrais, para fazer o serviço. E eles são contaminados por esse pessoal e levam para a periferia, né? Sim, com certeza. E são diversos, não é simplesmente isso. A questão do seu pai é uma exceção. Mas, assim, são diversos serviços. A gente está falando do rapaz que ele é, pô, cobrador, motorista, ou até mesmo... E aí eu não estou falando simplesmente o cara da periferia mesmo. É o dia a dia que não pode, de alguma forma, não pôde parar, né? Esse cara não pôde parar. E aí ele se contamina porque é praticamente inevitável. Ah. Ele lidar com diversas pessoas que não sabe quem realmente está se cuidando, quem não está se cuidando. Então tá bem difícil. A base sofre mais. E tem a questão de quando essa pessoa se contamina, né? E depois eles vão para a UBS, para a UPA e essa UBS não tem o EPI necessário. Aí é outro problema, né, o Pedro? Aí a gente sofre com outro problema, né? Porque às vezes o material não chegou nessa UBS ou o material não chega nessa UBS. A UBS lá precisou recentemente de luvas, entendeu? Como assim, né? Então a UBS precisou de luvas e aí a gente teve uma reunião muito rápida lá, porque assim, quando a gente sabe que alguém precisa, a gestão do espaço, né, através do Marcelo, da Andrelissa que até participou da live com vocês, foi bem legal.
Então, assim, eles resolvem as coisas muito rápido. Então, tipo assim, precisa, não vai resolver agora. Então, tipo, numa situação dessa não dá pra... E aí, vai ver onde que a gente pode conseguir luva para eles. Não, então, tipo, a gestão decidiu, não, tá precisando, leva lá agora, providencia. Aí chegou luva lá e levou imediato, sabe? Então, tipo, essas pessoas chegam na UBS e às vezes elas não têm como ter um atendimento de qualidade. E não é porque o espaço não é bom. O espaço é bom, o espaço da UBS é bom, do hospital público é bom. Só que, assim, tem condições de atender? Às vezes não tem. Às vezes o que tem não atende. Às vezes tem até o aparelho, o equipamento, mas não tem como atingir, alcançar toda essa demanda, entendeu? Então, isso é muito difícil. E essa postura que a gestão do Galpão teve foi muito exemplar mesmo, sabe? Tipo, não, tá precisando, vamos lá, vamos resolver e ajudar o máximo possível, porque é nosso espaço. Então, por mais que seja um órgão público, a gente precisa se posicionar e fazer alguma coisa. E foi feito. Isso é de extrema importância, né? Sim. E tem outra coisa, né? Que não chegou nenhum hospital de campanha na periferia, né? A gente viu muitos, que o governo está fazendo não sei quantos leitos, mas o hospital de campanha lá no Pacaembu, não tem um hospital de campanha em Itaquera. Isso porque os times disponibilizaram, né? Sei lá, Igual assim, teve várias reportagens falando que o Corinthians cedeu o espaço, aquele espaço na frente ali, cedeu espaço para fazer essa ação. Pô, ia ser muito legal se tivesse. E assim, precisa, mas não precisa. Vamos precisar, quem sabe, fazer semana que vem. Não, precisa agora. Precisa para ontem isso, sabe? As pessoas estão aqui, estão morrendo, porque os números comprovam isso, que as pessoas estão morrendo e não estão tendo um tratamento, entendeu? Porque não chegou, não chegou. Estava vendo uma reportagem que teve, acho que foi no Acre, um hospital que essa semana concluiu 80% das obras. Pô, o pessoal já está querendo voltar, o hospital concluiu 80% das obras agora, não vai ficar pronto, entendeu? E assim, é periferia também, não é São Paulo, mas é periferia. E nós da periferia também estamos passando por essa mesma dificuldade. Tipo, precisa e não tem. Entendeu? A gente está precisando de um hospital. A Zona Leste precisa urgente. Cidade Tiradentes, poxa vida, os números falam que Cidade Tiradentes é o terceiro maior lugar que mais veio pessoas a óbito por causa do Covid. Não tem um hospital de campanha para resolver essa situação. Entendeu? E aparentemente, infelizmente, parece que não vai ter, cara. É. E ninguém, assim, legalmente falando, né, nenhum deputado ou algum político veio e falou assim, ó, não, vamos fazer. Aparentemente, mais uma vez a galera vai ser esquecida. O pessoal tá falando de fazer reabertura em vez de fazer mais hospitais, enquanto tem mais de 1.000 novos casos por dia. Por dia. Então. E tem essa questão, né, de que o pessoal acaba perdendo o emprego, né, quando para. E existe a dificuldade de acesso ao auxílio emergencial, né, que é uma grande questão na periferia. Não tem acesso à tecnologia para poder fazer o cadastro. Aí, no Jardim La Pena mesmo, né, a gente tá aí direto e vê que tem a questão dos haitianos, por exemplo, que muitas vezes não tem o registro de imigração. E aí a Polícia Federal está fechada, ele não consegue tirar o registro, e aí então ele não consegue ter acesso ao auxílio emergencial. E aí passa por dificuldade durante todo esse período de quarentena. Essa questão é outro. É uma live, né? Nossa live só vem problema, né? Mas assim, isso é muito difícil de lidar, porque as pessoas perdem os seus empregos, precisam de um auxílio, tem a questão da internet tipo, é difícil. Às vezes o rapaz tem um celular, mas o celular dele não tem espaço para baixar um aplicativo. O celular tem espaço para baixar um aplicativo, mas a internet dele não consegue carregar o aplicativo. Ou ele não tem celular. Tipo, essa é a verdade. Ele não tem celular. Mas, assim, até nisso o Galpão tomou uma postura muito, muito bacana, assim. Antes de estarmos fechados, né, teve uma questão de... Uma equipe ficou o tempo inteiro no Galpão, ajudando os moradores a fazer essa solicitação pela internet.
Caramba. Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então essas pessoas iam até o galpão com o seu documento e aí a gente fazia essa solicitação do auxílio emergencial para essas pessoas. E aí o difícil é que assim, o sistema mais uma vez dificultou que assim, para você solicitar auxílio emergencial, você precisava ter um celular para ele mandar um código para o celular. E através desse código a gente conseguia solicitar. Então, tipo, foi outra dificuldade que nós passamos, mas aí a gente conseguiu, todas as pessoas que foram lá, isso que é bom, todas as pessoas a gente conseguiu solicitar, né? Até mesmo os haitianos, então assim, alguns infelizmente são ilegais, estão ilegais, e aí fica um pouco mais difícil, mas tem a questão do RN, e é bem difícil de solicitar, mas alguns a gente ainda conseguiu solicitar. Não foi até nós, é, alguém solicitar, alguém pedir que estivesse ilegal, né? Então ali no Jardim La Pena eu acredito que tenha, mas não chegou nenhuma dessas demandas para a gente, alguém ilegal solicitando o auxílio, né? Mas assim, fica lá, carregando, carregando, em análise, né? Em análise, em análise, em análise, e não vai. E depois disso, ainda tem que ter outro aplicativo para você solicitar um código, senão você tem que ter uma conta na Caixa Econômica. Então, mais uma vez, a população sofre, a população vai apanhando, né? Mas o Galpão tomou essa postura de fazer isso, né, para ajudar, e ajudou bastante, né? Teve caso essa semana que passou de uma senhora que queria levar uma caixa de bombom lá. Falou, não, eu quero ajudar, porque olha, o meu auxílio emergencial estava bloqueado. Aí a Vânia, que é uma moça que ajuda lá, que faz parte da equipe de prática local, a Vânia estava ajudando a moça, e ela falou, não, eu preciso entregar para a Vânia, ela resolveu meu problema lá. Então, tipo assim, a gratidão vem, né? Nosso trabalho está sendo feito, a gente não pede nada em troca dos moradores. A gente quer que os moradores simplesmente confiem no espaço, acreditem na gente e utilizem, né? Estejam lá dentro, né? E essa gratidão dos moradores é o que a gente tem visto. Se passa na rua, o morador para e tá, tá. Então, isso tem sido uma recompensa. Isso é bacana. O Galpão tem, acho que, sei lá, acho que até comentaram aqui que o Galpão é um presente para o Jardim La Pena. E é incrível assim, o trabalho que vem sendo realizado. A Andrelice, Marcela, Paloma, Malu, nossa, o pessoal aí A trabalha. Malu, a Malu ela costuma falar que o galpão é o pulmão. A Malu, a Vânia, elas falam isso, que o galpão é o pulmão dali. E é. É, A resposta é essa. É. né? Elas estão certas. Ver que é possível ter um lugar que, sei lá, é muito diferente, né? A visão que o pessoal do Galpão leva para as pessoas, né? De ter perspectiva mesmo. Porque muitas vezes a criança ela cresce lá no Jardim La Pena sem ter uma perspectiva de conseguir um ensino superior, de conseguir batalhar, de conseguir ir atrás, e vocês dão outra visão para eles, né? Vocês dão acesso e outra visão, né? Tava assim, a gente conversa bastante lá entre nós como equipe e isso fala muito assim, algumas crianças elas não vão ter contato com livros em lugar nenhum. Infelizmente, essa é a verdade. E aí tem aquele ponto de leitura. As crianças vão lá, aí já chega querendo dar abraço na Malu, na Paloma, já chega. Então, tipo assim, às vezes as crianças elas não sabem nem ler. E às vezes a gente está na maior correria, passa, eu mesmo várias vezes já passei, dei uma olhadinha, aí a Malu tá lá sentada, lendo para as crianças, ensinando, ajudando, sabe? Então, tipo assim, essas coisas fazem a diferença ali naquele lugar, sabe? É nítido isso. É nítido que o Galpão, ele tem ele vem desde 2006 construindo algo que vai dando frutos por aí. Essa é a verdade, entendeu? Tá plantando e tá colhendo. É o ponto de luz. A Malu até tá online, né? Que legal. Ela tá online, ela falou, é o ponto de luz. Ela e a Paloma aí, ó, que legal. É isso mesmo. Que incrível. A saudade do pessoal, meu. Mas tem também, né, a questão de que o Jardim La Pena, a pandemia que está atingindo o Jardim La Pena não é a primeira catástrofe do ano, né? É a segunda, se eu não me engano, porque teve a enchente do dia 10 de fevereiro e o Galpão também atingiu, então também ajudou o pessoal.
E assim, né, não deu tempo de se recuperar do primeiro e já veio esse segundo baque, né? É, assim, se a gente for falar em catástrofe, assim, é a segunda esse ano, né? É, Entendeu? Então, tipo, é a segunda esse ano, porque assim, o galpão, ok, tá ali. Mas assim, a gente fala prática local, a gente tá falando de todo um bairro, né? De todo o Jardim La Pena. Então, tipo assim, o Jardim La Pena ele sofre há muitos anos com essa questão de enchente, não é de agora. Entendeu? É sim. que em fevereiro foi o caos. Foi. Acho que São Paulo ficou debaixo d'água, sabe? Então, tipo assim, vocês estavam lá, você principalmente, estava lá quase todos os dias levando doação, ajudando a gente tentar ajudar os moradores a se reestruturar e não deu tempo. Não deu tempo. Antes da gente conseguir, infelizmente, antes da água de algumas casas baixar, a gente já estava sofrendo com essa questão de pandemia, né? Então, tipo, por causa do vírus. Então, em termos de pensando no ano de 2020 foi a segunda catástrofe mesmo, mas assim a questão de, de esgoto, de saneamento, essas coisas, infelizmente a gente sofre lá, os moradores sofrem há muitos anos, não é de agora que isso acontece. E infelizmente mais uma vez o povo está esquecido, mas o galpão ele está lá para acolher de alguma forma. É isso, a gente acolhe. O objetivo nosso é isso, de tentar suprir e fazer o morador acreditar que ele é capaz, que ele vai vencer, que ele vai superar. E normalmente isso acontece, eles são capazes, eles sempre vencem, eles superam a situação. E aí a gente passa por cima e infelizmente a gente acaba. Vamos lá, vamos se preparar para a próxima crise. É que essa questão da pandemia eu jamais imaginei. Jamais imaginei passar por uma pandemia. Na linha de frente, a gente estava na linha de frente. Isso nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Infelizmente a gente teve que fazer e foi um trabalho muito gratificante, muito exemplar o que foi feito lá. Depois das cestas básicas teve a entrega dos cartões também, que a Fundação providenciou também os cartões, um cartão alimentação, era um cartão em um valor teoricamente baixo, mas assim, a gente fez um levantamento também dessas pessoas e aí a gente cedeu, entrou em contato por telefone e aí tentava várias vezes contatar essa pessoa. Quando conseguia, essa pessoa ia até o galpão e a gente fazia toda uma análise, um questionário para saber se essa pessoa realmente estava precisando, se ela não estava recebendo nenhum auxílio, porque foi para quem não tinha nada, literalmente, porque infelizmente teve diversas pessoas que não conseguiram o auxílio emergencial, não conseguiram, né, o auxílio emergencial. Então essas pessoas elas não podem ficar desassistidas de alguma forma. Então aí nós mais uma vez entramos com esse trabalho e conseguimos isso para os moradores também. Foi bem bacana. E tem a questão dos diferentes níveis de moradia, né? Porque no La Pena tem desde aquela moradia que tá lá perto da estação, que tem a casa, assim, até que ok, digamos, com alguma infraestrutura, e até aqueles que estão literalmente na beira do córrego, que o banheiro é em cima do córrego, que é de lá que vem a água e tudo mais. E mesmo assim vocês fizeram o trabalho de ligar um por um, não foi isso? A gente ligou, mas assim, eu vou falar para quem conhece o espaço, vai entender, quem não conhece já fica o convite para ir lá conhecer o galpão quando passar a pandemia. Mas assim, a gente ligou em uma questão de baixo para cima, né? Baixo a gente pode considerar ali um muro, onde para trás do campo, o muro dali e ligando para as pessoas para cima até chegar aquela quantidade X de pessoas que nós conseguiríamos atender. Então, é difícil porque às vezes aquele morador ele não tem um telefone. Então, tipo, e aí? Então, só porque ele não tem um telefone, ele não vai ter direito. Não, não pode. Então, tipo, a gente fez um levantamento, teve a questão de ir nas casas, de chamar, as pessoas foram lá, fizeram um cadastro lá ali na frente do galpão. E o legal é que, assim, todo esse trabalho numa questão de um bairro que estão todos precisando, nós conseguimos fazer algo que não teve aglomeração. Então, tipo, como assim? Então, tipo, normalmente, vai ter isso, tipo, fila. Vai ter não sei o que, fila. Então, assim, ali no bairro a gente conseguiu fazer esse trabalho sem mesmo aglomeração, sabe? Então, por mais que seja, todos estão precisando, a gente tem aquelas pessoas que precisam mais do que quem está precisando. É bem assim,